Quero neste momento trazer um estudo para trazer luz para o povo de Deus. A palavra do Senhor fala que meu povo perece por falta de conhecimento, e eu quero trazer um pouco de luz no que concerne às coisas desses dias. Estamos na iminência de chegar a uma data, quem sabe uma das datas mais comemoradas no mundo. Eu quero trazer mais ou menos algumas coisas aqui que possa trazer motivo para sua reflexão. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, fala: não vos conformeis com este mundo, tomar a forma do mundo. Precisamos refletir sobre isso. Afinal, Natal, 25 de dezembro, é um dia designado em nossos calendários como dia do nascimento de Cristo. Mas é realmente o dia no qual ele nasce? Ou nasceu? Os costumes que existem hoje relacionados com este período é de origem cristã? Será o Natal outro exemplo de mistura entre o paganismo e o cristianismo? Este vocábulo, o Natal, uma análise de palavra Christmas, Natal em inglês, indica que ela é uma mistura. Embora ela inclua o nome de Cristo, também menciona a missa. E uma nota muito importante que vale a pena a gente destacar é que na definição de missa, considere todas as elaboradas cerimônias, orações pelos mortos, rituais da missa católica romana. Pode alguém realmente ligar isto com o Jesus histórico dos evangelhos? Como Paulo, tememos que alguns tenham sido corrompidos da simplicidade que está em Cristo, conforme está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Por causa da influência pagã sobre tais coisas como a missa. Olhando dessa maneira, a palavra Christmas, missa de Natal, se contradiz a si mesma. Quanto à data, nessa data verificamos detalhes contextuais importantes. Os pastores na Palestina não ficavam nos campos durante a metade do inverno, como mostra Lucas 2:8. José e Maria haviam ido a Belém para serem recenseados quando Jesus nasceu. Está lá em Lucas 2, de 1 a 5. O recenseamento não poderia ser feito no inverno por causa das longas viagens que o povo fazia. No caso aqui, José e Maria. O fato de que não haveria lugar na hospedaria, Lucas 2:7, pode-se dar a possibilidade de ser a festa dos tabernáculos em Jerusalém, que, sendo uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes, não comportaria os quase 2 milhões de judeus reunidos. Então enchiam tanto Jerusalém como as cidades circunvizinhas, incluído Belém. Se assim for, seria mais uma prova, porque essa festa não era no inverno. Conclusão. Com essa análise, concluímos que a data se daria em qualquer dia do outono, o que também para nós não é tão importante a precisão na data, e sim o fato de ele ter nascido, é claro. Nunca vimos na Bíblia a comemoração do nascimento de Jesus, mas encontramos a da morte em 1 Coríntios capítulo 11, 26. Não chega a ser uma comemoração, mas é uma data muito importante para nós, quando lembramos na ceia do Senhor a sua morte. Coincidentemente, nessa data, 25 de dezembro, se comemorava a antiga festa pagã romana do nascimento do sol, um dos nomes do Deus. Está escrito isso até na Enciclopédia Católica, no volume 3, página 727, The Catholic Encyclopedia. O maior culto pagão religioso que comemorava a celebração de 25 de dezembro como um feriado, tanto no mundo romano como grego, era a adoração do sol, o mitraísmo. Com isso,
A Igreja Romana do V século uniu o solstício de inverno à natividade do Sol por ser maior popularidade nos tempos antigos com a do nascimento de Jesus. E as trocas de presentes? A primeira observação a ser feita é que alguns têm por desculpas o fato de Jesus ter recebido presentes pelos magos, lá em Mateus capítulo 2:11. Mas o texto não fala que trocaram presentes. A Saturnalia, uma das remanescentes do paganismo, é que faz isso. E nós acreditamos em tudo que se fala. Não há nada de errado em dar presentes, como até houve nos dias de Mardoqueu, mas não com relação a Jesus. Está lá em Ester 9:22. E a árvore de Natal? Esta só é datada de alguns poucos séculos, embora as ideias a respeito de árvores sagradas sejam muito antigas. Entre os druidas, o carvalho era sagrado. Entre os egípcios era a palmeira. Entre os romanos era o abeto, que era decorado com cerejas negras durante a Saturnalia. O deus escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal àqueles que se aproximavam de seu abeto sagrado. Como precisamos refletir nessas coisas. Em pelo menos 10 referências bíblicas, a árvore verde é associada com a idolatria e a adoração falsa. A exemplo, 1 Reis 14:23, 2 Reis 17:10, Isaías 57:5. Precisamos refletir nessas coisas. A árvore de Natal recapitula a ideia da adoração de árvore. Castanhas e bolas simbolizam o sol, o uso de azevinho e visco, das cerimônias druídicas, a árvore das honras pagãs ao abeto sagrado de Odin. Considerando tudo isso, é interessante comparar uma afirmação de Jeremias em decorar uma árvore de Natal. O texto diz em Jeremias capítulo 10, verso 3 e 4, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam dos bosques o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Veja o restante do texto, é muito interessante ver tudo isso, como que a árvore já tinha este significado. Não se requer inferir que as pessoas que hoje colocam árvores de Natal em suas casas ou igrejas estão adorando estas árvores. No entanto, tais costumes fornecem vívidos exemplos de como as misturas têm sido feitas. Se refletirmos um pouco mais, será se Deus olha o planeta Terra em épocas como esta e se agrada do seu povo, que também anda se misturando com o paganismo? Diz a Enciclopédia Católica, The Enciclopédia Católica, volume 3, página 246. Não precisamos esconder o fato que velas, incenso e água benta eram comumente empregados em cultos pagãos e em rituais prestados aos mortos. Na carta aos Gálatas, Paulo exorta aqueles que haviam se convertido há pouco do culto pagão de deuses e estavam voltando novamente para o seu anterior, quando honravam seus deuses pagãos. Gálatas 4, de 8 a 11. Mais tarde, quando estranhamente alguns desses mesmos dias foram absorvidos pelo culto da igreja professa e ora e foram cristianizados.
muito triste. Eu costumo, de forma muito particular, dar algumas orientações. Fazer a vontade de Deus é o mais importante. Importa agradar a Deus do que aos homens. O que podemos fazer? Qual deve ser, então, o nosso procedimento prático? Precisamos tirá-la totalmente do nosso coração. Esta data, estas festividades assim, com todos esses emaranhados paganismos. Lançar fora toda a descendência sentimental da data do sol, esse 25 de dezembro. Instruirmos nossos filhos e discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Nos livrarmos de todo enfeite com motivos natalinos, pois sabemos suas origens. As minhas filhas nunca foram ensinadas com essas mentiras. No entanto, elas são muito abençoadas e não tem nenhum problema psicológico, porque a verdade foi dita mesmo na contramão do mundo. Nós nunca ficamos sujeitos financeiramente a comidas importadas típicas. É um dia como qualquer outro. Resistimos a esse espírito satânico de gastos no Natal, principalmente fazendo dívidas. Como precisamos de ficar ligados nisso, ficar à mercê de um comércio que dita as regras como deve ser feito. Só devemos comprar o necessário. Mamon, o demônio das riquezas, criou dependência na mente humana, onde as pessoas têm de estar nas festividades de fim de ano, com roupa nova, casa nova. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está em Mateus capítulo 6, verso 24. Como precisamos de refletir nessas coisas? Precisamos de entender que a maioria dos crentes não visualiza a situação do Natal, preferindo viver segundo seus sentimentos e tradições. Não confundir passagem do ano com Natal. Não é errado desejar Feliz Ano Novo para ninguém, mas Feliz Natal? Podemos usar algumas expressões. Que Jesus nasça no seu coração ou na sua vida. E quero encerrar com Romanos novamente, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Jesus te abençoe, que você reflita e tome as suas próprias decisões. A decisão é sua. Um abraço.